Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês. E mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à lição de segunda-feira, que tem como título O Antigo Mistério do Evangelho. Interessante que no capítulo 3 de Efésios, Paulo dá uma ênfase inicial aos gentios. Sabemos que naquela época não havia igrejas em relação como é hoje, templos, mas as igrejas eram nas casas e muitos gentios se reuniam em diversas casas, assim como também judeus convertidos, cristãos. E Paulo fala sobre o mistério que foi revelado. E ele diz o mistério que foi revelado anteriormente, onde até mesmo já demos um pouco dessa ênfase em Efésios capítulo 2, que é o evangelho da graça colocado sobre os gentios também, onde agora os gentios foram incluídos nas promessas. A salvação vem dos judeus, mas os gentios também podem fazer parte. Então Paulo via isso como um mistério de Deus que foi revelado, a salvação para todos, não apenas para judeus, mas todos agora tendo acesso à salvação. Não foi somente a Paulo esse evangelho revelado, porque os discípulos também pregaram aos gentios. Porém, a gente percebe na vida de Paulo, Barnabé e outros que os auxiliaram a ênfase maior de pregar além mar, pregar fora da dispensação, né? Fora de Jerusalém. Paulo teve essa ênfase e missão e a sua vida voltou-se para isso, falar do evangelho de Cristo para aqueles que não havia conhecido. Eu acho interessante que quando a gente leva na igreja adventista uma pessoa ao batismo, tem diferença quando é uma pessoa que nunca tinha tido acesso à pregação do evangelho, à forma que evangelizamos, que falamos. Eles vêm com um pouquinho mais de dificuldade de se firmar, dificuldade na alimentação, na vestimenta, nos adereços, e a gente precisa ter paciência e entender que vamos gastar mais tempo com esses. É diferente alguém que se rebatiza porque já foi adventista ou alguém que é filho de algum adventista. Esse já teve um preparo, um conhecimento. Então, por isso que trabalhar com pessoas que estavam mais distantes do evangelho requer paciência e dedicação. Até mesmo temos que lembrar que Paulo ficou 3 anos com os irmãos ali em Éfeso. Ele trabalhou, ele fez uma viagem primeiro que ele foi para lá, depois ele passou esse período e agora ele estava enviando carta e tinha desejo de retornar, mas acabou que não foi possível, já que ele estava preso ali em Roma e dali foi o final da sua história. Porém, Paulo, ele se dedicou ao máximo que pôde para falar do amor de Jesus para os gentios também. A lição ela dá algumas ênfases, primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto do que era esse mistério, né? O mistério da graça. Então, era para os crentes das igrejas em Efésios, no lar. Segundo, o destinatário era a dispensação de Cristo. Terceiro, Paulo afirmava o mistério lhe foi revelado, um tema que o qual havia já escrito, então como já falamos também, Efésios 1, Efésios 2 também dá essa ênfase. E quarto ponto, Paulo não era o único a ter recebido essa revelação, como também foi aos discípulos, falamos aqui. E por fim ele declarou, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo, Jesus, por meio do Evangelho. Efésios 3, verso 6. Todos agora são um em Cristo e pode ter acesso a essa salvação. Por fim, Paulo era apaixonado pelo Evangelho, especialmente pela forma como é expresso na igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Paulo tinha alegria em ver essa união e ali está misturado judeus e gentios em um mesmo propósito, em um mesmo chamado, que é adorar a Deus e servi-lo, e assim também a salvação concedida em Cristo Jesus. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Abençoe a cada amigo que veio participar aqui no canal, no estudo da lição, que eles cresçam em fé e esperança e que teu amor abunde em nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Um ótimo dia na presença dele. Tchau, tchau.